Me ouvem bem? Ouvindo. Ouvimos. Muito bem. Seja bem-vindo, Eu acho que não fique à estou me ouvindo, vontade. mas acho que é porque eu estou falando, mas tudo bem. Vamos lá. Muito bom dia. Eu sou o professor Gerson Cipriano, do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ceilândia, e nós vamos estar apresentando hoje esse nosso projeto que foi contemplado na segunda leva do edital do COPEI, e é um projeto denominado Pocket Rehab, que é uma iniciativa de colaboração internacional para o qual nós estamos propondo a criação de um aplicativo, né, então uma tecnologia para apoio às estratégias de reabilitação baseada em Mobile Health, especialmente para pacientes com doença cardiovascular, que é o grande grupo que nós já temos uma expertise no nosso grupo de pesquisa em atuar, mas agora em especial atuando nesses pacientes que ou estão privados, né, dos seus atendimentos regulares, né, em virtude ainda da pandemia, mas também para começar a entender e tratar daqueles que foram afetados e que agora, somados à doença cardiovascular, podem ou não apresentar outras disfunções musculares periféricas, que é o que a literatura tem demonstrado. Pode passar, por favor? Então, esse projeto tem uma grande equipe de colaboração, desde eu retornei no começo desse ano de um período de pós-doutoramento na Universidade de Miami, e desde o nosso retorno, a gente brinca que voltou junto com a pandemia, nós iniciamos então o trabalho de busca por editais, para apoio para esses fomentos, né? E com isso conseguimos construir uma rede bem forte e sólida aí de pesquisadores que têm dado apoio a esse trabalho, né? Então, especialmente pesquisadores da Universidade de Miami, Universidade de Brasília, Universidade na Bélgica, Universidade de Hasselt e a Universidade de Luxemburgo. Então, têm sido os colaboradores desse projeto. Pode passar, por favor. Só para a gente entender um pouquinho, né, o tamanho do problema que nós estamos falando, né, nós já estávamos habituados, como eu disse anteriormente, a tratar dessa que é tem sido nos últimos 15 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças com a maior prevalência, né, e maior preocupação, que são as doenças do aparelho circulatório. Se nós somarmos, por exemplo, né, só nestes últimos 12 meses, né, e aí eu fiz um gráfico comparativo, nós já temos aí um número próximo de 100 mil indivíduos acometidos com o aparelho circulatório, muito próximo do que já acontece nos últimos anos. Então, nós temos dito que nós estamos adicionando uma barra a mais, ou seja, de tamanho, né, de efeito razoavelmente semelhante às doenças previamente existentes, que são as doenças do aparelho circulatório e respiratório. Se a gente, na verdade, incluísse aqui nesses gráficos as neoplasias, nós teríamos as três de maior prevalência, né, as que mais matam no Brasil. Pode passar, por favor. Também, se nós olharmos uma outra perspectiva, né, a quantidade de internações no período de 12 meses, nós verificamos um vasto número de internações, e esse número de Covid é a somatória dos dados que estão disponibilizados no Ministério da Saúde referente àqueles que foram recuperados, somados aos que ainda estão em tratamento. Claro que nem todos precisam de uma internação de alta complexidade, mas de qualquer forma todos eles estão fazendo uso do serviço público de assistência à saúde e por conta disso, ou seja, poderiam ser classificados naqueles que não têm, não fizeram a apresentação da COVID sem sintomas, né? Então provavelmente podem apresentar alguma disfunção. Então um número extremamente grande. Se fizer uma comparação, como nesse slide, né, só para deixar claro que aqueles números vocês percebam que eles são extremamente semelhantes, no entanto, nós estamos considerando 12 meses para as doenças cardiovasculares e respiratórias e 5 meses apenas para a COVID. Então, para a gente entender a magnitude. Podemos passar? Não somente esses dados, né, é importante dizer que os estudos desde o início já têm mostrado que aqueles que são acometidos pela doença tendem também a ter eventos de alterações no sistema cardiorrespiratório,
e a sua grande associação com as doenças cardiovasculares. Então, isso tem sido uma preocupação, especialmente na fase mais aguda, né? E de uma forma mais crônica, né? Alguns estudos já têm demonstrado também as complicações a longo prazo, né? As denominadas PICs, né? Ou de síndrome de pós-internação em terapia intensiva, onde esses pacientes têm relatado, por exemplo, alterações de fadiga, alterações musculares, alterações neurológicas. Então, isso deve gerar uma grande demanda para a reabilitação, sim. Podemos passar? E aí o grande problema de tudo isso é que nós já sabemos, né, que então a esse cenário ao qual os pacientes estão sendo submetidos, né, já tradicionalmente nós já sabemos da sua grande associação com o tempo sentado, né, e a ausência de atividade física, com a grande associação desses dois fatores com o risco de mortalidade por doença cardiovascular. Então, o impacto futuro deste período, né, pode ser, com o imobilismo, com o sedentarismo, realmente uma conta futura que nós tenhamos que pagar. Podemos passar? E eu falo conta porque exatamente dados já demonstraram isso, né? Um estudo recente publicado por esse pesquisador da Stanford University mostrou que há uma clara associação entre expectativa de custo, né, o custo real ocorrido no último ano para pacientes que estão próximo da sua capacidade cardiorrespiratória desejável e aqueles que estão abaixo, né, onde ele demonstra, a partir deste gráfico, por exemplo, que indivíduos que estão nas duas pontas, né, nós estamos falando numa redução de custo de aproximadamente $30 mil anuais, né, isso baseado no sistema de saúde americano. Podemos passar? E aí a pergunta é, então, como é que a gente pode mitigar isso? Pode passar. A reabilitação cardíaca tem sido uma grande estratégia para isso, a reabilitação cardíaca baseada em exercício. Diversos são os trabalhos mostrando já a evidência da importância do exercício. Esse é só um deles, eu pensei um mais recente, publicado pela Cochrane, mostrando os efeitos especificamente para esse subgrupo denominado insuficiência cardíaca, mas nós encontramos para a doença coronariana, tantas outras variações, né? Mostrando benefícios em reinternação, qualidade de vida e capacidade cardiorrespiratória. Podemos passar? No entanto, a própria estrutura de reabilitação cardíaca já vinha sofrendo, e aí a gente pode chamar a atenção especialmente nesses pontos em verde, de que a adesão e a participação a programas de reabilitação nunca foi uma coisa muito simples, né? Por problemas de ausência de serviço, por problema de falta de encaminhamento, por problemas do paciente, ou seja, de não entender a sua importância. Então, esse sempre foi um problema já existente previamente à pandemia, né? O que aconteceu agora, nada mais do que isso, a gente pode perceber à esquerda, é que nós incluímos um quarto problema, né? Essa publicação chama atenção para esse trabalho, é uma publicação de um dos pesquisadores desse grupo, falando sobre, né, o efeito da pandemia para, mais uma vez, ou seja, reduzir a adesão a programas de reabilitação. Podemos passar? Isso no Brasil não é diferente, isso é só um dos trabalhos, um dado recente, mostrando que nós temos aproximadamente um lugar disponível para cada 99 pacientes que têm doença isquêmica do coração. Então, isso é um dado bastante alarmante. Podemos passar? Essa é uma pesquisa que nós conduzimos recente, está em fase agora de redação final de artigo, né, onde nós percebemos que logo nos primeiros 60 dias da reabilitação, nós percebemos aí um impacto, uma redução de 60% no total de vagas de reabilitação cardíaca disponibilizadas no Brasil. Foram 60 serviços praticamente que responderam esse questionário, e uma migração para essa estratégia denominada de home-based, ou seja, formas de você apoiar o trabalho na residência. Então, 100% de aumento dessa estratégia. Mas, de uma forma geral, mesmo com o aumento do home-based, a gente pode perceber que a gente perdeu de 6.600 para 2.600 vagas. Esse é o total de redução de disponibilidade mesmo. Podemos passar? E aí a pergunta, né, a brincadeira é essa, né, que se o futuro é digital, como é que a gente pode mudar esse mundo, então? Podemos passar? Então, estratégias de home-base têm sido utilizadas, esse é um relato de alguns estudos, né, que têm sido desenvolvidos aí
mostrando, né, a viabilidade de se fazer. No entanto, era uma estratégia que não se focava muito em energia, eu diria, né, porque nós estávamos mais preocupados em tentar resolver essa fase 1, fase 2, mas é a fase direta de contato com o paciente, do que tentar resolver essa questão tecnológica, né, e isso agora apareceu como uma grande demanda para ser resolvida, e com benefícios já sendo demonstrados na literatura. Podemos passar? Então, os objetivos do estudo basicamente são dois, né? Um é desenvolver um aplicativo, e o segundo é esse, que é fazer a sua aplicação e verificar o efeito, né? O resultado após um período de utilização por meio de um ensaio clínico. Podemos passar? Pois não. Aí. A metodologia, né, o primeiro estudo se baseia num estudo qualitativo de concordância e reprodutibilidade, onde a gente vai então avaliar a qualidade desses estudos por meio de entrevista e de disponibilização para profissionais de saúde, e depois com um grupo pequeno de pacientes, e depois, na sequência, a realização de um estudo clínico, e a ideia é que esse estudo seja reproduzido nos 3 centros que participam do estudo, claro, a depender de financiamento local de cada um dos 3 países. Podemos passar? Aqui é só uma visão geral de cada um dos estudos, né? Do estudo de uma forma global. Então, mostrando, né, essa primeira fase em cima, né, na parte mais escura do trabalho, da criação do aplicativo, e depois todo o seu fluxograma para qual o aplicativo vai levando o paciente a responder as informações sendo coletadas e servindo como estratégia para a prescrição. Podemos passar? Nós vamos nos basear numa tecnologia já previamente publicada, que é a nossa esquerda, que é essa ferramenta ExpertTool, que é uma ferramenta apoiada pela Sociedade Europeia de Cardiologia, e à direita é o nosso fluxograma que nós estamos pensando, nós então propomos, né, em alterar. Basicamente, o ExpertTool ele faz esses 2 primeiros níveis, né? Eu tenho informações de diagnóstico clínico, informações clínicas e demográficas. Com base nisso, a ferramenta já disponível, ela cruza as informações e busca a melhor prescrição para o paciente naquele momento. É o diapositivo do meio aí, né? O que a gente vai adicionar é que nós vamos, então, incluir agora, né, outros itens de avaliação de capacidade física e biopsicossociais, que são limitações importantes desses pacientes. E aí, oferecer um programa, né, estruturado de reabilitação, voltado agora para o ambiente domiciliar, já que o ExpertTool, na oportunidade, foi mais proposto para um trabalho feito num ambiente de ambulatório de reabilitação mesmo, com esteiras, bicicletas e tal, que é algo que os pacientes não vão ter em casa. Então, a nossa ideia é agora oferecer de uma forma modificada. Podemos passar? Em termos de financiamento, nós tivemos a felicidade de receber 100% de financiamento para o estudo 1, ele está sendo conduzido neste momento, nós estamos no 2º mês da produção do aplicativo, nós recebemos 47 mil euros do Fundo de Luxemburgo, e o estudo 2 nós dividimos em 3 etapas, né? Nós estamos buscando em torno de 30 mil reais para poder fazer a aplicação para os primeiros 20 pacientes, depois mais 170 mil para 130, e há uma expectativa de que depois os centros da Europa e americanos solicitem em torno de $50 mil para poder realizar essa pesquisa também nos seus respectivos centros, para que a gente possa comparar os dados. Podemos continuar? Então, os resultados esperados, né? O primeiro é a construção do aplicativo, algumas vantagens que eu quis só trazer aqui, que é um dispositivo que pode ser usado em grande escala, ele vai ser uma plataforma customizável, então cada centro pode definir quais os critérios que é importante para o meu paciente. Eu posso ter um nível de suporte com o profissional de saúde que faz a interface, né, maior ou menor, ele que define. A nossa ideia é desenvolver um aplicativo que possa ser utilizado pelo menos nessas 3 línguas, já de início, né, mas podendo ser expandido. E o importante é que a gente, usando uma mesma base, pode trabalhar com o compartilhamento de informações, né, podendo entender como é que isso acontece. E a produção objetiva dessa primeira fase é o registro de software de publicação desse estudo. Pode passar. A fase 2, depois avaliar os efeitos, então nós queremos efetivamente entender, né, quais seriam os efeitos dessa tecnologia Mobile Health nos efeitos biopsicossociais, capacidade cardiorrespiratória, e também entender, mais uma vez, as disfunções que esses pacientes com doença cardiovascular, com e sem Covid, têm
porque nós entendemos que a prescrição existente atualmente precisa ser de alguma forma alterada, haja vista essas novas alterações que estão sendo percebidas. Podemos passar? E é só uma brincadeira, né? Ou seja, se é investimento ou se é despesa, né? Nós entendemos que isso é um investimento, uma vez que todo esse racional foi feito baseado no paciente, né? E não no projeto em si. Então, é um retorno que volta para o paciente, e por isso nós entendemos da importância desse trabalho e estamos aí em busca de financiamento para poder executar. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e queria agradecer ao nosso grupo de pesquisa em reabilitação cardiovascular e os nossos alunos. Muito